Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que estejam se cuidando. Eu sou a professora Mirela Botino, professora aqui do Rio Educa na TV. Agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes e estou vestindo uma calça caqui, uma blusa branca com listras caqui também. Bom, e para a gente começar a nossa aula de hoje, eu trouxe também personagens novos, personagens do material Rio Educa. Eu trouxe a Dandara, pessoal, porque ela estava precisando de ajuda, pediu para o Cauã, que trouxe aqui para a gente essa dúvida aí da Dandara. O título da nossa aula vocês vão conhecer agora. Vamos ver aí comigo. Vamos rever, pessoal. Vamos? O que será que passa na cabeça de vocês quando a gente fala em rever, fazer uma revisão de um texto? Vamos mudar um pouquinho. Vamos botar em outro contexto? Quando você escutou, acho que você já deve ter ouvido alguém dizer assim, eu preciso rever aquela receita do bolo, porque eu não sei bem se são 3 xícaras de farinha, se eu coloco 4 colheres de fermento, então eu preciso rever essa receita. Bom, você deve também ter escutado alguém dizendo assim, eu preciso levar o meu carro para revisão. Está fazendo um barulho meio estranho, ou pode ser que esteja pingando óleo. Ah, e tem outra. Você já ouviu alguém dizer que precisa fazer a revisão das unhas? A manutenção das unhas? E aí, já sacou o que é rever? Então, rever ou fazer uma revisão significa olhar novamente, olhar outra vez. Bom, se eu vou olhar outra vez, eu estou fazendo uma análise de algo que já está pronto. E é isso mesmo, eu vou olhar com mais cuidado, com mais atenção para alguma coisa que já está feita. E é exatamente isso que a gente vai fazer com os textos. É claro que a gente precisa saber algumas informações antes mesmo de escrever o nosso texto, como, por exemplo, sobre o que a gente quer falar, qual tipo de gênero textual eu quero utilizar, qual é a finalidade do meu texto e outras coisinhas mais que a gente vai relembrar aqui na nossa aula. Mas tem uma coisa que a gente às vezes acaba esquecendo e que é muito importante, que é rever o nosso texto, fazer a revisão. Bom, hoje a gente vai falar também sobre isso e eu vou dar umas dicas para vocês entenderem a importância de reverem o texto. Combinado? Bom, para a gente começar a falar sobre isso, eu vou falar de algo que eu considero bem importante, das informações mais importantes sobre os textos. A primeira dela é a estrutura da organização de um texto, que é comum a qualquer gênero textual. Eu estou falando, pessoal, do começo, do meio e do fim. O começo pode ser chamado de início, introdução, e traz sempre para a gente uma ideia inicial daquilo que a gente quer contar. O meio já é o desenvolvimento da história, onde a gente coloca mais detalhes, onde acontece o clímax da história. E, por fim, a gente tem o final do texto, que é chamado de conclusão, final ou desfecho. E é onde a gente tem ali as considerações finais, onde a gente consegue amarrar todo o texto. Pois é, essa estrutura ela é fundamental para que o leitor possa compreender aquilo que o autor está querendo dizer. Já pensou se a gente coloca o final no começo, o começo no meio e o meio no fim? Ia ficar uma loucura, né? Talvez a gente não conseguisse entender. E é por isso que a gente precisa seguir essa sequência. Mas é claro que não é só isso que faz um texto ter sentido. É preciso que ele tenha os parágrafos corretos, é preciso que ele tenha a ortografia correta, sinais de pontuação no lugar certinho, é preciso também que ele tenha coerência entre as palavras, entre outras coisas mais. Mas, lembrando sempre que a gente também precisa fazer essa revisão do texto. Ah, tem uma coisa muito importante que eu falei lá no início. É preciso que a gente defina qual tipo de texto a gente quer utilizar, qual gênero eu vou escrever. E aí eu trouxe alguns para a gente relembrar hoje as suas características específicas, porque cada gênero traz informações específicas. Então a gente vai rever essas informações para a gente chegar lá no tema da nossa aula, que é a revisão, certo? Então vamos lá. O primeiro gênero textual que eu trouxe aí para vocês é a receita. A receita já é conhecida pela gente, só que o que é importante a gente relembrar aqui? Que a receita ela é dividida em partes. Os ingredientes e o modo de preparo. Se fizer confusão aqui, colocar modo de preparo na frente e os ingredientes depois, provavelmente isso não vai dar muito certo. E é fundamental que a gente coloque ali bem direitinho qual é a quantidade dos ingredientes que a pessoa precisa utilizar, porque a finalidade da receita é ensinar alguém a fazer uma receita, fazer um doce, uma comida, e é por isso que ela precisa estar bem explicadinha, porque a gente parte do princípio que aquela pessoa não sabe fazer, certo?
Bom, vou para um outro gênero textual. Bilhete. Observem aí que já é uma estrutura bem diferente. O bilhete, ele tem que ter a data, o nome da pessoa para quem é o bilhete, a gente chama de destinatário, uma mensagem bem curtinha, uma despedida e a assinatura. Lembrando que a assinatura ela não é obrigatória, porque pode ser um bilhete anônimo. Mas esse aí a gente tem o nome, né? A Dandara escreveu para o Cauã, para ele não esquecer de levar, né? Não esquecer de trazer o meu livro amanhã, certo? Vamos ver um outro gênero textual? E-mail, pessoal. O e-mail, na verdade, é um correio eletrônico, é uma mensagem eletrônica que substituiu as cartas. Já ouviram falar em cartas? Elas eram muito utilizadas antes de existir a internet, antes de existir o e-mail. Ah, professora, mas e o telefone? Sim, as pessoas que tinham acesso ao telefone conseguiam se comunicar através dele, mas as que não tinham utilizavam as cartas. A carta, pessoal, é um papel onde a pessoa escreve o que ela quer contar para uma outra pessoa. E no e-mail é mais ou menos a mesma coisa. Ó, eu fiz esse e-mail aí para o professor Felipe. Tá vendo aí o para? Ele traz o endereço da pessoa, o endereço de e-mail da pessoa. Cada pessoa que cria o seu e-mail precisa ter esse endereço. E aí eu coloco também qual é o título, né? Aula sobre revisão textual. Mando o meu recado para ele e ali tem, ó, beijos. Eu coloquei um anexo, observem aí que tem um anexo, que é o que eu escrevi para ele, eu mandei num documento separado. Tem a despedida, tem a assinatura, certo? Características do e-mail. E por último, eu trouxe um gênero textual que traz características um pouquinho mais diferentes, que é o poema. Bom, esse aí foi retirado do material Rio Educa de vocês. E ele fala um pouquinho sobre a obra de Tarsila do Amaral. Observem que a gente não utiliza a linha até o fim, porque nos poemas a gente não usa a linha, a gente chama de verso. E o conjunto de versos, a gente ao invés de chamar de parágrafo, a gente chama de estrofes. Ah, e tem uma outra coisa. Nos poemas, geralmente, existem rimas que servem para dar ritmo e musicalidade aos poemas. Bom, a gente viu então alguns gêneros textuais. E por que eu mostrei para vocês? Para vocês relembrarem que todos eles têm suas características próprias. Mas sobre o que a gente está falando mesmo, hein? Sobre revisão de texto. Bom, por que a gente precisa rever, pessoal? Porque muitas vezes a gente está ali na hora de escrever o texto, inspirados, né, com aquela imaginação ali, pensando focado naquilo, buscando conhecimento prévio, ou seja, aquelas informações que você já sabe sobre o tema que você está escrevendo, porque isso é fundamental. É muito complicado escrever algo que a gente não conhece, então é sempre bom buscar um tema que você já conheça, né? Então ali você está lá empolgado, escrevendo seu texto, e aí? Chega no final, você entrega ao professor. Será que essa é a melhor maneira de fazer? Eu sei que isso é um hábito que às vezes a gente tem e de não revisar o nosso texto. Mas quando a gente está ali concentrado, né, com a nossa imaginação, escrevendo, usando a nossa criatividade, muitas vezes a gente acaba cometendo alguns deslizes. E aí é que entra a revisão, pessoal. Quando a gente reserva um tempinho no final da nossa produção textual para fazer a revisão, é a gente que está ganhando. Ó, parece até cansativo, né? Ainda ter que reservar um tempo assim que você acabar para entregar o seu texto, mas é fundamental rever. E tem uma outra dica, quanto mais a gente pratica isso, mais vai sendo natural, a gente vai tornando uma prática nossa e menos tempo a gente vai gastando com a correção do texto. Porque a gente está lendo ali, acabou de escrever o seu texto, dá uma respirada, volta, relê ele, observa ali com um olhar mais atento, reveja aquilo que você escreveu e aí você vai corrigir, certo? Assim que funciona a revisão. Mas e agora? Cadê a Dandara? Pois é, a Dandara, como eu falei para vocês, mandou um texto para o Cauã, que ela produziu, e ela tinha algumas dúvidas, pediu para o Cauã revisar. E essa é uma prática excelente, é uma outra dica que eu dou a vocês. Troquem de textos com seus colegas. Produza um texto e peça que outra pessoa possa fazer a leitura. Um outro olhar sobre aquilo que você escreveu. Bom, aí ela entregou para o Cauã um texto dela. E aí o Cauã sinalizou as coisas, né, as informações que ele achou que talvez a Dandara tivesse cometido ali um deslize, tenha dado, né, uma descuidada. E aí ele mostrou para mim. E o que eu fiz? Trouxe para vocês me ajudarem. Eu vou colocar ali no quadro para vocês acompanharem comigo e a gente faz a correção deles juntos. Vamos rever? Então, pessoal, eu trouxe aqui o texto que a Dandara mandou para o Cauã e a gente vai revisar juntinhos. Primeiro eu vou ler aqui com vocês, depois a gente vai identificar. Lembra que eu falei que o Cauã já sinalizou? São essas que ele colocou aqui em amarelo. Vamos ver se a gente concorda, se tem mais alguma coisa, tá?
Rio de Janeiro, 8 de abril de 2022. Querida diário, hoje eu acordei um pouco atrasada. Isso aconteceu porque parou de funcionar e meu despertador não tocou. Acordei com o sol no meu rosto, dei um pulo da cama. Isso já aconteceu com vocês? Cheguei na escola muito tarde, foi uma correria só. Depois eu conto o resto porque estou com presa. Beijos, fui, Dandara. E aí, pessoal, será que o Cauã marcou exatamente aquilo que a gente vai marcar? Vamos lá. Rio de Janeiro, por que será que ele sinalizou aqui o R e o J? Bom, pessoal, porque a gente está falando da nossa cidade, certo? Do estado onde a gente mora, Rio de Janeiro. É o nome de um lugar. Sendo o nome de um lugar, a gente precisa utilizar o quê? A letra maiúscula. Então, ok, está sinalizado correto, é um nome próprio. Vamos aqui, ó. Querida Diário. Querida Diário? Pessoal, não está soando muito bem. Por quê? Porque não tem a concordância. Aqui, o diário é uma palavra do gênero masculino, o diário. Então, aqui deveria ser querido, certo? Então, sinalizado ok. Hoje eu acordei um pouco atrasada. Por que será que o Cauã sinalizou esse atrasada aqui? Sabe por quê, pessoal? Atrasada vem do verbo atrasar e não é com Z, é com S. Ele tem um som do Z, tá? Mas ele, na verdade, a gente utiliza a ortografia correta, a letra S. Bom, continuando. Isso aconteceu porque parou de funcionar e meu despertador não tocou. Tá meio confuso. Eu acho que a Dandara realmente estava com pressa. O que será que parou de funcionar? Pode ter sido o celular, pode ter sido um relógio. Ela aqui esqueceu de colocar alguma coisa. Ó. Isso aconteceu porque parou de funcionar. O que parou de funcionar? O que? A gente vai colocar aí, para corrigir esse texto, a gente vai dizer que pode ser o celular, que pode ser o relógio, para fazer sentido, certo? Acordei com o sol no meu rosto. Por que o Cauã colocou esse acordei aqui grifado? Porque aqui tem um ponto encerrando a frase. Se ela está começando uma nova frase, ela precisa colocar a letra maiúscula. Bom, dei um pulo da cama. Isso já aconteceu com vocês? Duas coisas grifadas aqui. Isso, percebam que ela já usou isso, mas está com 2 S aqui em cima. Correto. Aqui, provavelmente, ela estava distraída e colocou um só. A gente já sabe que são 2. Já aconteceu com vocês? É uma pergunta. Ela está perguntando para a gente se isso já aconteceu com a gente. Esse é o sinal correto? Não. A gente precisa colocar um ponto, um sinal de interrogação. Cheguei na escola muito tarde. Pessoal, às vezes a gente fala assim, né? Eu cheguei muito, né? Dando uma intensidade maior. Mas aqui não existe esse N, tá? Na hora de escrever, a gente não pode colocar ele, senão a ortografia fica errada. Cheguei na escola muito tarde, vírgula, dá uma pausa. Foi uma correria só. Depois, ó, Cauã aqui também, papou mosca. Se aqui a gente tem um ponto encerrando a frase, aqui a gente coloca uma letra maiúscula, certo? Depois eu conto o resto porque estou com presa. Pessoal, aqui é uma outra palavra, porque pressa é com 2 S's, certo? Beijos, fui. Dandara. E aqui ela escreve com letra minúscula de novo. É o mesmo caso de Rio de Janeiro. Ela precisa escrever o nome dela com letra maiúscula porque é um nome próprio, nome de pessoa. Pessoal, aqui eu mostro para vocês como ele ficou corrigido. Ó, Rio de Janeiro, querido diário, atrasada com S, o meu celular, que foi a palavra, né, as palavras que eu achei que fossem melhor para complementar. Acordei com letra maiúscula, isso com 2 S's, ponto de interrogação, muito sem o N, vírgula, o D maiúsculo, pressa e Dandara com letra maiúscula. Viram que a gente precisa só um pouquinho mais de tempo para que a gente possa refletir, olhar novamente para o nosso texto com mais calma e aí sim a gente corrigir nossas possíveis falhas, nossos deslizes? É isso, pessoal. Sempre rever,
sempre revisar um texto, porque quando a gente olha novamente, é bem possível que a gente ache aí esse nosso descuido, uma falta de atenção, como aconteceu aqui com a Dandara, no isso que ela usou um S, depois usou dois, e é preciso esse tempo, sim, reservar esse tempo para a gente ter uma escrita melhor. Certo? Bom, para a gente fechar nossa aula, eu vou lançar um desafio para vocês, que eu vou mostrar aí para vocês no slide, e é um desafio muito simples e que é inspirado na Dandara e no Cauã. Vocês precisam fazer como eles. Que tal trocar um texto? Troca um texto que você já produziu ou que você queira produzir agora com o seu colega. Bom, e esse é o desafio de vocês. O colega tem que olhar com o olhar crítico dele, né? O que ele entende do seu texto? Será que tá ok? Será que falta alguma coisa? E você vai fazer exatamente a mesma coisa com o texto do seu colega. E aí depois vocês conversam sobre aquilo que vocês acharam e aí o texto de vocês com certeza vai estar melhor do que estava antes. Combinado? Então espero que vocês tenham curtido, que tenham aprendido um pouquinho com a nossa aula e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau!